Old School, treinamento na Golden Era. A Golden Era na musculação ocorreu entre os anos 1965 e 1975. Todo ano, boa parte dos grandes atletas nessa época viajava para Londres em busca de oportunidades, reconhecimento e espaço na mídia. Joe Weider realizou o primeiro Mr. Olympia em 1965, onde Larry Scott foi vencedor, ganhando o título também no ano seguinte. Em seguida, surgiu Sérgio Oliva, conhecido como o Mito. Obteve a vitória nessa famosa competição nos anos 1967, 68 e 69. Oliva enfrentou Arnold Schwarzenegger em 1970. Arnold veio com 3 vitórias consecutivas no Mr. Universe profissional. Joe Weider colocava em cena exímios atletas para que o Mr. Olympia ganhasse importância até se tornar uma das maiores competições mundiais do bodybuilding profissional. Naquela época, a Califórnia era reconhecida como o principal centro do bodybuilding no mundo, onde grande parte dos melhores fisiculturistas partiam em busca de reconhecimento e prestígio. Sem um apelo financeiro praticado nos dias de hoje, os atletas da costa oeste dos Estados Unidos desfrutavam de enorme admiração e respeito popular por serem reconhecidos como os homens mais fortes e saudáveis do planeta. Atletas que marcaram a era. Até hoje existe muito reconhecimento em relação aos atletas da Golden Era, tornando-os verdadeiros símbolos do bodybuilding old school. Os físicos mais impressionantes eram os que apresentavam uma linha de cintura com baixa circunferência, ombros de estrutura larga e o clássico shape em V, junto de grandes braços e extrema força física. Atletas como Bill Burr, Sérgio Oliva, Serge Nubret, Frank Zane, Arnold Schwarzenegger, Dave Draper, Larry Scott, Rick Wayne, Mike Mentzer, Boyer Coe e Bill Grant ainda são exemplos nos dias de hoje como físico ideal. Como era o treinamento na Golden Era? O objetivo deste vídeo é abordar o treinamento desses atletas naquela época para que você perceba que pouca coisa mudou no que se refere a treinamento de musculação e que as pesquisas científicas recentes comprovam que eles estavam certos. O treino de alto volume era totalmente habitual entre todos eles. O treinamento dessas lendas se baseavam em treinos longos, com muitos exercícios e séries, geralmente 6 dias por semana. Esses atletas, quando não estavam treinando, se encontravam na cozinha com seus dotes culinários, preparando sua próxima refeição, que faziam a cada 3 horas. Naquele tempo, se treinava 2 ou mais vezes por semana cada grupo muscular, um pouco diferente do que se faz hoje. O intervalo entre as séries eram curtos e a ausência de WhatsApp e redes sociais colaborava com isso. Foco e intensidade era a primeira regra ao entrar no ginásio. Intensidade não era confundida com percepção de esforço como acontece hoje em dia. Intensidade era treino pesado, ou se preferir, percentual de 1 repetição máxima de acordo com a ciência. Os fisiculturistas se encontravam na academia 6 vezes por semana e treinavam pesado, com curtos intervalos de descanso entre as séries e exercícios. Cada atleta montava seu treino de acordo com seu instinto. Uma outra regra básica que foge um pouco dos artigos científicos promovidos por pessoas que nunca treinaram na vida. Eles definiam o que era melhor sentindo seus músculos durante o treino e alcançavam grandes resultados como um corpo extremamente forte, musculoso, estético e simétrico. Como era o treino desses atletas? Veremos a seguir alguns exemplos de treino dos atletas da Golden Era. Treino 1. Peito e costas. Podiam também inverter treinando dorsais antes do peitoral. Arnold gostava de treinar peito e costas em super séries. Treino 2. Ombros e braços.
iniciando com os deltoides, bíceps ou tríceps em seguida e também realizando as superséries. Treino 3. Pernas, coxas. O dia era exclusivo para agachamentos pesados. Depois de treinar todos os músculos do corpo nesses 3 dias, não faziam um day off para a recuperação. Eles descansavam apenas nos domingos indo à praia de Santa Mônica, batizada de Muscle Beach por esse motivo. Entretanto, alguns mais fanáticos gostavam de treinar aos domingos para compensar os treinos perdidos ou obter reforço nos grupos musculares mais fracos. Vale lembrar que, além dos exercícios, os atletas também trabalhavam e estudavam. Apenas Arnold recebia um pequeno salário de Joe Reader, de acordo com informações de David Draper. Grupos musculares como abdominais, panturrilhas, pescoço e trapézio eram realizados entre 4 e 6 vezes por semana, de acordo com as necessidades individuais de cada um. Na sequência, realizavam treinos mais pesados com exercícios básicos ou multiarticulares, que são mais importantes para a construção de grandes músculos e aprimoramento da força. No final de cada treino, os exercícios eram mais leves e isolados. A Old School na Golden Era. Agora, veremos como era feita a seleção de exercícios. Considerando o treino de segunda e quinta-feira, onde treinavam costas, terças e sextas-feiras eram os dias de treinar ombro, bíceps e tríceps. Conforme a época ou prioridades individuais, treinavam diariamente. Abdominais, flexões parciais do tronco, elevações parciais de pernas, crunches com corda. Panturrilhas, flexão plantar em pé, flexão plantar inclinado ou burrico, flexão plantar sentado. Igualmente eram utilizadas cargas elevadas, mas as repetições para estes grupos variavam entre 15 e 25. Pescoço e antebraços. Treinados com frequência por alguns, mas nem todos faziam exercícios específicos para estes músculos. Trapézio. Estes músculos, sendo bastante estimulados pelas remadas, desenvolvimentos em pé ou sentado e puxadas, não eram exercitados diretamente, salvo por aqueles que possuíam dificuldade ou almejavam um desenvolvimento extra do trapézio. Nestes casos, os exercícios mais executados eram as elevações de ombro com barra ou halteres. Intensidade. Para dar maior intensidade e dinamismo nos treinos, adotava-se com frequência o sistema de superséries, principalmente peito-costas, bíceps-tríceps e para as coxas, extensão-flexão de joelhos. Nos anos 1970, como na Old School clássica, até os anos 1950, os culturistas treinavam em busca de força e volume muscular. Nos exercícios básicos, empregavam cargas elevadas com menos repetições, muitas vezes buscando seus limites para uma repetição notadamente no agachamento, supino e terra. Iniciavam os exercícios com grande tensão mecânica. Especificamente, o levantamento terra era realizado uma vez por semana em qualquer dia de treino, com 5 séries de 3 a 5 repetições máximas, evidente que com aquecimento prévio. Iniciar o treino com exercícios de tensão mecânica era importante para a aceleração do metabolismo basal e a consequente grande queima de gordura corporal no pós-treino, como documentado pela ciência dos dias atuais. Tensão mecânica se traduz por exercícios multiarticulares e muito peso. Usavam pesos livres nesses exercícios. Quando cansavam, começavam a usar as máquinas. A genética desses campeões difere de uma pessoa normal. Eles conquistavam muita massa muscular mesmo ultrapassando o limite de volume e exercícios.
O treino de alto volume é bom, mas muitos faziam mais do que um alto volume. O excesso de volume não é suportado nem pelos atletas com genética favorável, levando-os ao catabolismo muscular ou à interrupção do crescimento muscular. Por essa razão, até mesmo na old school, vários campeões, por instinto, adequavam o volume, treinando menos ou reduzindo os dias de treino ou número de séries e exercícios para conseguirem progredir. Não recomendamos imitar o treino desses atletas. Se quiser se espelhar nele, comece reduzindo pela metade e observando seu progresso. Se positivo, vá agregando mais volume aos poucos. Nutrição e suplemento old school. Para ter energia e treinar com grande intensidade na fase off-season, utilizavam altas quantidades de carboidrato, mas também ingeriam muita gordura através de enormes quantidades de ovos, leite e carnes em geral. Vários ovos inteiros e crus eram batidos com leite, mel ou melado após os treinos. Antes do treino, faziam shakes de banana, abacate, mamão ou o que encontrassem com leite, suco de laranjas ou mesmo água. Na fase pré-contest, reduziam gradativamente os carboidratos, mas alguns perceberam que com isso perdiam energia e volume muscular. É sabido que os primeiros a reconsiderar a dieta low carb no pré-contest foram Bill Burr e Arnold Schwarzenegger. Ambos se apresentavam sempre maiores competindo do que na fase off. Os suplementos alimentares ainda estavam na fase de iniciação comercial, mas já existiam proteínas em pó e alguns energéticos. Claro que também utilizados pelos atletas desde então.